As mudanças em suas vidas começam de dentro para fora. E não ao contrário. Foi assim comigo, foi assim com o Fabrício, foi assim com o Gamonal. E acredite, vai ser assim com cada um de vocês. Cada um que está aqui, sem exceção. As mudanças que você tanto precisa começam de dentro para fora. Bem, a minha principal mensagem que eu venho compartilhando há 5 anos é essa. Tudo começa de dentro para fora. Conforme você está vendo aí nesse slide aí. Olha que bacana. Essa árvore é você. E simples, né? Tudo começa de dentro para fora. Esse é o nosso objetivo. Assim como um pé de laranja. Eu não sei se essa árvorezinha aí é um pé de laranja, mas suponhamos que seja, né? Olha que bacana aí. Bem, primeiro, a semente de laranja, o que ela faz primeiro? Né? Ela germina na terra, onde nós não vemos. E essa semente, ela recebe as energias necessárias, os nutrientes necessários, os nutrientes certos, para então crescer e ficar visível onde? Fora da terra, onde nós conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Não é mesmo? Dê uma olhada na tela aí, ó. Esse espaço escuro abaixo aí seria a sua mente, seria o solo da sua mente. E em vários momentos aqui dentro, eu vou falar sobre isso, sobre o solo da sua mente, tá? Bem, as raízes, você está vendo ali, que está dentro do solo da mente, é a sua identidade. Olha que interessante. É interessante a gente abordar isso porque quando a semente ela começa a brotar, primeiro ela cria as raízes, não é mesmo? Ela cria a identidade dela, o que ela é. Você jamais vai ver uma semente de laranja dando goiaba, não é mesmo? Jamais vai ver. Então o que acontece? Ao plantar uma sementinha no solo, a identidade dela vai fazer com que as energias que vão trabalhar para que ela cresça, para que ela se torne de fato uma árvore de laranja, né, que vai gerar depois frutos laranjas, vai ser atraído até ela. A árvore é você, como está ali, bem no meio, tá vendo? E o que são os galhos, né? O crescimento. O que é isso? O que são os galhos? São as suas ações. E depois, os frutos, caso tenha frutos. E vale lembrar que, mesmo que você não esteja vendo os frutos, que são os resultados que a gente vai abordar aqui, sempre há frutos. Sempre há. Mesmo que você diga que não tenha. Sempre há. Resultado é resultado. Não importa se os resultados você julga bons ou você julga ruins. Na verdade, não existe bom ou ruim. O que existe são resultados, né? Bem, da mesma forma, são os resultados que você obtém na sua vida, né? Que você acabou de ver aí. Primeiro, são originados na nossa mente, né? São cultivados, alimentados internamente. E no seu tempo, eles são materializados. Por que eu estou falando sobre isso? Eu realmente desejo que você saia dessa conversa hoje, quando a gente encerrar, tendo a certeza, tendo a convicção de que, quando se treina a mente para obter o que você deseja, para se ter sucesso, para se ter prosperidade, para viver a prosperidade, isso é um processo que precisa ser trabalhado. E quando você treina sua mente para obter o que você deseja, para ser quem você deseja ser, para ter o sucesso ele deixa de ser apenas uma escolha e se torna o resultado dessa escolha. Eu não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa como você é.
Não é mesmo, Fabrício, Gamonal? Eu aposto que vocês recebem muitas mensagens de pessoas achando que vocês não passam por problemas, que vocês não têm as suas dificuldades. Mas nós somos pessoas como você é. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho também as minhas qualidades, eu tenho as minhas dificuldades. Eu também passo por problemas. Pode ser que a diferença entre eu e você é que hoje eu não travo mais ante os problemas. Talvez essa seja a única diferença. E a gente pode abordar isso com mais profundidade através de inteligência emocional. Na verdade, a nossa conversa hoje aqui, ela é basicamente sobre inteligência emocional. Como você pode usar o seu grande poder, aquilo que você já nasceu com ele, que está aí disponível para você, para criar a vida que você deseja criar. Inteligência emocional. Saber o que você pode fazer agora, entrar em ação e fazer. Saber aquilo que está te prejudicando, dar um passo a mais, eliminar isso da sua vida, então traçar uma nova rota. Misael. Pois não? Só quando você fala aí de inteligência emocional, você fala a questão de problemas, tem uma coisa que eu vi, foi uma animação que eu vi uma vez, assim, que eu não esqueci. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, isso é o famoso falar é fácil, né? Uhum. Mas eu coloquei como meta aplicar aquilo na minha vida, e é uma coisa que eu faço hoje, e para mim é meio que um resumo do que quando às vezes alguém fala, o que é inteligência emocional, que lá no slide estava assim, né? Você tem um problema, sim ou não? Aí falava assim, não. Então não se preocupe, já que você não tem um problema. Aí tinha assim, não, você tem um problema? Sim. Beleza. Tem algo que você possa fazer para resolver esse problema? Não. Então não se preocupe, porque não tem nada que você possa fazer, por que você vai se preocupar? E aí tem o sim. Tem algo que você possa fazer? Sim. Então, se sim, então não se preocupe. Faça o que você pode fazer para resolver. Né? É uma coisa que, assim, como eu tô dizendo, a primeira vez que eu vi isso, falei, balela, né? Papinho de autoajuda. Mas, cara, é isso mesmo. É isso mesmo. E eu pelo menos, quando ouço na inteligência emocional, penso nisso. Não, quando você fala, lógico, todo mundo tem problema, lógico. A diferença é como a gente lida, né? Se é uma coisa que, cara, não tem como fazer nada, eu particularmente, deixa abaixo. Não, é uma coisa que tem como fazer, vamos pra cima pra resolver e boa. A questão é que algumas pessoas, elas se envolvem na química hormonal que acontece no corpo, como se quando você tem uma emoção, acontece uma química no nosso corpo. O corpo esquenta, acelera o coração, tudo modifica. E a maioria das pessoas, elas se identificam com a química, com a emoção, ao invés de prestar atenção na química que está acontecendo e tomar uma atitude racional e não refletindo sobre aquilo que está acontecendo com ela. A maioria das pessoas, elas não pensam, elas refletem. A diferença entre refletir e racionalizar é que quando você está usando a razão, você geralmente questiona. Quando você reflete, você simplesmente reage àquela emoção que vem e já tomou, nem pensou, agi sem pensar, né? E isso faz com que piore a situação ao invés de melhorar. Quando você questiona, igual você disse, né? Eu tenho um problema? Sim. Se eu tenho um problema, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Acabou. Você não se envolve na emoção, você não entra dentro da química que acontece e você não reage, porque agora você parou para pensar antes de agir. E, infelizmente, nós não fomos doutrinados, né, a ter inteligência emocional. Não se aprende isso no colégio, não se aprende isso em casa, porque os pais também não aprenderam. E a gente vai repetindo um padrão sistêmico, né, dentro do nosso sistema familiar,
que vai fazendo com que a gente entre emocionalmente dentro da coisa e a coisa acaba virando, o problema acaba virando a gente. Eu até brinco que não existe problema, existem obstáculos. Se torna um problema quando você dá foco e tudo que você foca expande. Então, quando você foca no obstáculo, vira um problemão, porque aquilo vai crescer e você não vê mais nada. Quando você foca na solução, o problema fica pequenininho, o problema fica até embaçado. E sabe de uma coisa, é importante abordar sobre isso, né? Porque, cara, até eu fiquei curioso agora com isso. É porque assim, ó, há 5, 6, 7 anos atrás, eu tava aí do outro lado aí, ó. Vocês não se identificam com isso, rapazes? É uma curiosidade que eu tenho. Gamonal, Fabrício, quando vocês iniciaram, né, nesse processo de evolução, de metamorfose, né, que vocês evoluíram, como é que foi? Vocês vendo as pessoas que contribuíram com vocês no início, como é que era ver essas pessoas? Como é que era isso? Tipo, será que eu consigo chegar lá? Será que, tava tão distante? Vocês pensavam assim no início, como eu pensava no início? Eu nunca vou chegar lá, isso é algo distante. Como é que era? Eu, assim, pelo menos quando eu comecei a estudar, já existia, né, obviamente o YouTube, mas não era tão, assim, como é hoje, né, tem tanto conteúdo. Na época eu lembro bem do Marcos Trombeta, né, sinceramente não lembro de outros, isso há 5 anos atrás, possivelmente tinha, mas pelo menos eu não conhecia, né. Uhum. Então pra mim era mais os livros mesmo. Então eu não tinha tanto assim a questão de olhar a pessoa falando e achar distante. Eu tinha a questão do livro mesmo, né? Do que eu estava aprendendo ali, especialmente no livro Poder do Subconsciente, que era uma coisa teoricamente simples, né? Que, como o Gamonal gosta de dizer, que eu era a causa, né? Só que era uma coisa muito nova ali para mim. E sim, parecia bom demais para ser verdade. Parecia uma, sei lá, né? Tanto que eu sempre falo que quando eu comecei a estudar assim, sobre isso, aconteceram processos físicos mesmo assim comigo de dor de cabeça, de coisa assim, que foi confrontando, né? Quando você confronta uma coisa que está muito enraizada, às vezes dói fisicamente, né? Uma coisa, às vezes, que você acredita há tanto tempo e que tem uma emoção forte ali, e você vê uma coisa que começa a confrontar, isso dói, né? Então eu tive essa dificuldade de ser uma coisa que confrontou, e era uma coisa que eu, por muitas vezes, né, duvidei e tudo mais. Não tinha tanto a questão de ouvir alguém, porque não era tão comum assim, né, canais que falavam sobre isso na época. Uhum. E você, Gamonal? Quando eu comecei com esse processo, lá em 2006, também a gente não tinha acesso, né, a essas coisas no YouTube, nada. Tinha alguns livros e eu não gostava de ler, também eu achava que eu não gostava, porque eu não sabia estudar, a verdade era essa. Eu não sabia estudar e achava que eu não gostava de ler. E aí eu não lia quase nada. Então eu fazia cursos ao vivo, né, seminários, essas coisas, e era sempre difícil. Dava até uma certa raiva quando alguém falava sobre controlar a mente, controlar as emoções, porque eu acho que a ideia das pessoas é sempre assim: você fala isso porque você não passa por que eu estou passando, você fala isso porque você não conhece a minha família, você fala isso porque você não sabe da dificuldade que eu tenho, né? E as dificuldades, não importa qual a dificuldade, não importa o que acontece com a gente, o que importa é como a gente reage ao que acontece com a gente. E eu sei que é um pouco difícil isso de compreender, mas nada no universo tem significado algum. As coisas simplesmente são. É você, através do teu ponto de vista, que dá significado àquela situação. E essa situação que a gente acaba vendo, quando você não pensa, quando você simplesmente age, né, e reage como um animal realmente, você não consegue raciocinar e se colocar fora da mente.
Eu acho que é o primeiro passo, até o Fabrício comentou agora, o primeiro passo de tudo, cara, do início, da base de qualquer coisa da vida, é entender que eu sou a causa. Eu sou a causa de tudo. Por isso eu sempre falo, hashtag eu sou a causa. Cara, se você entender isso e assumir a responsabilidade, já que você é a causa, então assuma. Para de virar o saquequer. Lembra do saquequer? Saquequer é que lá em casa ninguém me ajuda. Saquequer é que no país tudo dá errado. Saquequer é que aqui as coisas são muito difíceis. Saquequer é porque veio pandemia. Para de culpar as coisas e assume para você. E faz a pergunta, questiona. Porque quem pensa, questiona. O que somente eu, você só tem controle sobre você, mais nada no mundo. O que eu posso fazer sobre essa situação? Aí você fala, nada, porque eu não sei. Aí você pergunta, por quê? Porque eu não sei como fazer. Então você precisa aprender. Você precisa criar competência sobre aquilo ou chamar alguém, contratar alguém, pedir ajuda de alguém que saiba para resolver para você. Mas sempre que você fizer isso, colocar a responsabilidade na sua mão, eu garanto, foi exatamente isso que me deu boom, foi exatamente isso que me fez mudar. Primeiro, questionar tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando, tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava agindo, por que eu estava agindo dessa forma, e assumir que eu sou o problema da minha vida e automaticamente eu sou a solução. Todo o efeito que tem na minha vida veio de mim. Por quê? Porque eu sou a causa. Eu sou um ser criativo. Eu crio as situações da minha vida. Então, tudo que acontece na minha vida foi criação minha. Lembra? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, eu sou um ser que cria através da minha mente. E eu sou tão foda, e vocês são tão fodas, que nós podemos criar uma coisa que só Deus pode. Nunca vou cansar de falar isso, que é para ver se entra realmente na mente de vocês. Nós podemos criar a tecnologia mais avançada do universo, que é o ser humano. Você pode simplesmente virar e falar assim, vamos criar um ser humano. Junta masculino e feminino e buf, cria um ser humano. Algo que só Deus pode fazer. Se você pode criar um ser humano, o que mais que você não pode fazer na sua vida?